Dia 8 de março é conhecido mundialmente como Dia Internacional das Mulheres. E aqui a gente vai colocar algumas mulheres da Bíblia que inspiram fé e perseverança. E eu duvido você conhecer todas elas. Vocês estão preparados? Então anota aí que o vídeo vai começar. Fala pessoal, eu sou o Pedro. E eu sou o Davi, e já se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha, aquilo que já é de costume aqui nesse canal. Mas não se esquece de mandar esse vídeo pro seu amigo desviado, ou melhor ainda, para sua amiga desviada, para ela conhecer mulheres que estão na Bíblia e talvez ela possa se inspirar também. Antes de começar o vídeo, eu queria explicar algumas coisas para vocês. A gente não vai colocar aqui Maria, mãe de Jesus, e nem Débora. Você tá falando sério? Ah, Pedro, mas por quê? Porque a gente já citou elas duas em vídeos recentes aqui do canal. O vídeo falando sobre personagens de Star Wars parecidos com os da Bíblia e personagens da Marvel parecidos com os da Bíblia. Então, eu não vou citá-las aqui, mas claro, fica a menção honrosa. Outra coisa bem importante de citar aqui, nós não vamos colocar entre ordem de melhor ou pior personagem da Bíblia. A gente colocou todas as mulheres desse vídeo em uma ordem aleatória, porque todas contêm sua importância e sua inspiração. Em primeiro lugar, Rebeca. Rebeca, filha de Betuel, foi uma mulher da Bíblia que se casou com Isaac. E sua história começa lá em Gênesis 24. A Bíblia fala que Abraão enviou Eliezer, que era um servo de confiança seu. Ele tinha a incumbência de buscar uma mulher para o seu filho Isaac. Então ele pediu um sinal a Deus. Concede que a jovem a quem eu disser, por favor, incline o seu cântaro e dê-me de beber, e ela me responder, bebe, também darei água a teus camelos. Seja essa que escolheste para teu servo Isaac. Saberei assim que foste bondoso com meu senhor. A Bíblia diz que antes mesmo dele terminar sua oração, Rebeca chegou com seu cântaro, que é tipo um vaso, sabe? E Eliezer logo pediu um pouco de água que estava no cântaro. E além de dar um pouco de água a Eliezer, servo de Abraão, ela também ofereceu de dar água aos camelos de Eliezer. Ou Eliezer, né, pessoal? A gente está nessa dúvida aqui. Ele acha que é Eliezer e eu acho que é Eliezer. Qual que você acha que é? Comenta aqui pra gente nos comentários. E claro, né, pessoal? A atitude de Rebeca condiz com aquilo que Eliezer pediu a Deus. Eliezer, então, foi falar com a família de Rebeca, para falar sobre essa questão do casamento, se eles aceitariam ou não. Mas a decisão final de se casar com Isaac partiria de Rebeca. E sim, ela aceitou o pedido. Rebeca então se mudou e se casou com Isaac, mas tinha um grande problema. Ela era estéril, ou seja, ela não podia ter filhos. Então seu marido Isaac fez uma oração a Deus. Isaac orou ao Senhor em favor de sua mulher porque era estéril. O Senhor respondeu a sua oração e Rebeca, sua mulher, engravidou. Eles tiveram 2 filhos, Esaú e Jacó. E qualquer dia desses a gente conta a história deles por aqui. A Bíblia descreve Rebeca como uma mulher bonita, hospitaleira e trabalhadora. E claro, ela era uma mulher muito temente a Deus, características que ganham com certeza um lugar na nossa lista. E em segundo lugar, Sifrá e Puá. Talvez muitos de vocês aqui nem sequer sabem quem são essas 2 mulheres. Apesar de pouco contada, essas 2 mulheres tiveram uma grande importância e vale aqui uma menção nessa lista. Lá no Egito Antigo, o povo hebreu estava crescendo e Faraó começou a ficar preocupado. Ah, Pedro, mas preocupado com o quê? Ele estava se preocupando porque quanto mais os hebreus cresciam, mais eles poderiam se fortificar e virar-se contra o Egito. E então o faraó teve a ideia de controlar a taxa de natalidade dos hebreus. Sim, Faraó queria literalmente matar os recém-nascidos. Ah não, aí ele extrapolou. E o começo dessa história está explicado na parte 1 da saga de Moisés, então vale a pena clicar lá. Mas olha o que está escrito no Êxodo capítulo 1, versículos 15 e 16. O rei do Egito ordenou às parteiras dos hebreus, que se chamavam Sifrá e Puá. Quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifiquem se é menino. Se for, matem-no. Se for menina, deixem-na a viver. Essas parteiras temiam a Deus e não obedeceram às ordens de Faraó. Pelo contrário, elas deixaram os meninos viverem. E é claro que Faraó não gostou nada disso. E olha só o que aconteceu. Então o rei do Egito convocou as parteiras e lhes perguntou: por que vocês fizeram isso? Por que deixaram viver os meninos? Responderam as parteiras do faraó: as mulheres hebreias não são como as egípcias. São cheias de vigor e dão à luz antes de chegarem às parteiras. Elas deram aquela famosa despistada em Faraó. Mas o que é mais impressionante é que a atitude delas agradou a Deus, sendo que ele próprio abençoou as duas. Deus foi bondoso com as parteiras, e o povo ia se tornando ainda mais numeroso, cada vez mais forte. Visto que as parteiras temeram a Deus, ele concedeu-lhes que tivessem suas próprias famílias. A história dessas duas inspira muita fé e força.
E mesmo em um mundo que as pessoas dizem, as pessoas mandam você fazer besteiras ou mandam você fazer atrocidades, nós não devemos nos induzir ao erro e nós devemos permanecer firmes em nosso posicionamento com Deus. Assim como foi Sifrá e Puá. Mas e aí, você conhecia a história dessas duas? E em terceiro lugar, as filhas de Zelofeade. As filhas de Zelofeade eram 5 irmãs, que são, deixa eu ler no roteiro, Maalá, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Seu pai, Zelofeade, morreu sem deixar filhos homens. E naquela época era comum o pai deixar a herança para os filhos homens, bem como o nome do pai seria lembrado através dos filhos. Por exemplo, eu sou Pedro, filho de Rogério. No dia que o meu pai falecer, o nome dele continuará para sempre. Eu serei o Pedro, filho do Rogério. Meu filho será herdeiro de Rogério. Entendeu? Sim. O problema desse contexto é que Zelofeade só teve 5 filhas mulheres, ou seja, não teve filho homem. Então meio que tipo, o nome de herança dele ia ser perdido entre as nações, entre os futuros filhos deles. Até porque as filhas dele não tinham nada, nenhum direito à herança dele. Então essas 5 irmãs, num ato corajoso, foram falar com Moisés. Nosso pai morreu no deserto. Ele não estava entre os seguidores de Corá que se ajuntaram contra o Senhor, mas morreu por causa do seu próprio pecado e não deixou filhos. Por que o nome de nosso pai deveria desaparecer do seu clã por não ter tido um filho? Dê-nos propriedade entre os parentes de nosso pai. Então Moisés foi se consultar a Deus, e o próprio Deus respondeu assim para ele: as filhas de Zelofeade têm razão. Você lhes dará propriedade como herança entre os parentes do pai delas, e lhes passará a herança do pai. Diga aos israelitas: se um homem morrer e não deixar filho, transfiram a sua herança para sua filha. Se ele não tiver filha, deem a sua herança aos irmãos dele. Se não tiver irmãos, deem aos irmãos de seu pai. Se ainda seu pai não tiver irmãos, deem a herança ao parente mais próximo em seu clã. Essa será uma exigência legal para os israelitas, como o Senhor ordenou a Moisés. Deus usou de misericórdia com essas mulheres e até alterou a lei por causa dessas 5 irmãs, provando que numa sociedade onde homens tinham muito mais privilégios que mulheres, Deus não só ama, como também cuida das mulheres. A história delas mostra... Nossa, difícil. A história delas mostra uma perseverança e um respeito ao próprio Deus, pois elas não fizeram nenhum motim, nenhuma algazarra para mudar a lei ou para buscar algo melhor para elas, pois elas foram consultar Moisés, que era um homem de Deus, pois elas queriam saber como deveriam proceder nessa situação. Mas sabe qual foi a única coisa que essas 5 irmãs não fizeram? Foi dar like nesse vídeo. Ó, pausa agora esse vídeo, vai lá, dá like. Se você não tiver inscrito, se inscreve também. Se você não tiver ativado o sininho, ativa o sininho também, que a gente tá lançando vídeo quase toda semana, valeu? Mas e aí, você sabia dessa história? E em quarto lugar, Ana. Talvez a primeira mulher de oração da Bíblia. A primeira irmã do coque foi Ana, pois Ana foi uma mulher que não aceitou o seu destino e orou a Deus com fé. Ela era casada com Eucana. Não, esse Eucana não. Esse Eucana. Eucana também tinha outra esposa, chamada Penina. Apesar de Eucana amar muito mais a sua esposa Ana, infelizmente ela era estéril. E no contexto daquela época, uma pessoa que não podia dar filhos era totalmente humilhada. Era tipo ser uma vergonha pro povo você não poder dar filhos. E se não bastasse isso, a tal da Penina, que tinha muitos filhos, zombava da coitada da Ana, vê se pode. Só que Ana teve uma atitude libertadora. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho, homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E o Senhor ouviu a oração de Ana. E pouco tempo depois da oração que ela fez, ela concedeu e deu um filho. E o nome desse filho foi chamado E Samuel, como vocês sabem, foi um grande homem de Deus. E o bacana dessa história também é que todo mundo comenta sobre Samuel, o grande filho de Ana. Mas ela também teve outros filhos, tá? Assim como diz em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 21. Visitou, pois, o Senhor a Ana, que concebeu e deu à luz a 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. A história de Ana nos mostra perseverança. A gente está falando demais perseverança. A história de Ana nos mostra fé.
de não aceitar uma situação sem lutar por ela. Porque Ana podia ficar deitada chorando, falando, eu não posso ter filho. Mas não, ela foi ousada, ela orou a Deus e falou, não, Deus, se o Senhor tiver misericórdia de mim, por favor, não faz ter um filho. E tem uma coisa que Ana não tinha e você pode ter, que são as camisas da cultura do Calvário. A cultura do Calvário é uma marca cristã streetwear, com o objetivo de levar o evangelho através de roupas estilosas, roupas maneiras, com estilo e conforto. E são estampas que você não vai ver em outro lugar não, tá? São estampas bem exclusivas. E é claro, né, pessoal, com a qualidade da cultura do Calvário, 100% algodão, reforço nos ombros, gola canelada, ou seja, você estará estiloso e confortável para ir pro shopping, pro parque, pro culto, pro retiro, para ir pro date, ou seja, cultura do Calvário é para todo lugar. E também já vai na descrição desse vídeo que a gente vai deixar nosso Instagram para você ir lá, para você seguir, para você compartilhar com o pessoal e para você também acompanhar as novidades, tá? A gente tá prestes a lançar uma coleção nova e vocês vão ser praticamente os primeiros a saberem disso. E a gente não tem só camiseta, tá? Tem ecobag para você ir pra praia com estilo e evangelizar por lá, tem boné, tem de tudo para você ficar bem estiloso e, é claro, levando o evangelho pra galera. Cultura do Calvário, porque cristãos também se vestem bem. E em último lugar dessa lista, Dorcas. Dorcas, ou Tábita, era uma seguidora de Jesus, conhecida pela sua bondade e generosidade. Assim como diz em Atos capítulo 9, versículo 36. Em Jope havia uma discípula chamada Tábita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Dorcas praticava boas ações, como costurar roupas, dar esmolas a quem precisava, principalmente órfãos e viúvas. Só que, infelizmente, ela ficou muito doente e acabou morrendo. Então, falaram com Pedro, discípulo de Jesus, o que tinha acontecido com Dorcas, onde Pedro orou por ela. Pedro mandou que todos saíssem do quarto. Depois, ajoelhou-se e orou, voltando-se para a mulher morta e disse, Tábita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Essa ressurreição foi tão impactante que a galera que ficou sabendo desse milagre, muitos creram em Deus, só por causa desse milagre. Veja só, mostrando que até em tragédias e dificuldades, Deus também age com seu poder. A história de Dorcas nos ensina a sempre ajudar o próximo, a amar o próximo e sempre ajudar a quem precisa. E é claro, muito diferente da teoria da prosperidade, onde tudo que você faz para Deus volta em bênção e bênçãos monetárias ou bênçãos materiais, às vezes também, na vida do cristão, vai acontecer coisas ruins. Assim como Dorcas, mesmo ela ajudando os pobres, sendo generosa, fazendo a obra de Deus, ela morreu. Mas e aí, você sabia dessa história? Então, pessoal, anota aí. Redes sociais, o próprio YouTube, já está totalmente em nossas vidas. E todos os dias nós somos influenciados pelos famosos influencers, onde todos os dias eles moldam nossa forma de pensar e nossa forma de agir. Você pode até falar que não, mas eu tenho certeza que pelo menos uma vez na sua vida você foi influenciado por essa galera. E aqui o recado é mais para as mulheres, mas calma que eu também vou puxar a orelha dos homens. Toma cuidado com aquilo que você vê, aquilo que você ouve, aquilo que você segue, quem você segue. Muitas dessas influenciadoras não são cristãs e falam coisas absurdas, postam coisas assim que são totalmente contrárias àquilo que Deus ensina. Então minha mensagem para você é: seja influenciada por Jesus, seja influenciada pelas mulheres da Bíblia, mulheres de oração, tementes a Deus, trabalhadoras, enfim. Pedro, mas você só vai puxar a orelha das mulheres? Não, eu sei que esse vídeo é especial para as mulheres, mas você é homem também. Toma cuidado com quem você segue, com quem você escuta. Geralmente esses camaradas também não são cristãos. Seja você homem ou mulher, siga a Cristo. Siga homens e mulheres de Deus e eu tenho certeza que seguindo a Bíblia você vai estar muito mais perto de Deus. E é claro, pessoal, vamos juntos rumo ao céu. Tela preta. A gente já está chegando ao final desse vídeo, mas aí você pode perguntar: Pedro, vocês esqueceram Esté. A gente tem um vídeo falando só sobre ela. Eu vou deixar aqui o link nos cards. Pedro, mas e Ruth? Calma, que Ruth vai ter um vídeo só dela no futuro. Então, fique tranquilo. Fechou? Tela preta. E fala pessoal, estamos chegando ao final de mais um vídeo de história, mais um vídeo de curiosidades, mais um vídeo, na verdade é o primeiro vídeo sobre mulheres para você se inspirar, mulheres da Bíblia, mulheres que seguiram a Deus. Mas não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, comentar, clicar nos vídeos que a gente deixou aqui nos cards também, mas também não se esquece, manda para sua amiga desviada, que eu tenho certeza que ela vai curtir e se inspirar. E vocês lembram que a gente falou que não colocou na lista nem Maria, mãe de Jesus, e nem Débora? Eu vou deixar dois vídeos aqui de indicação para vocês conhecerem um pouco mais, que é esse vídeo aqui e esse vídeo aqui. Valeu, tamo junto. Tela preta.